respondendo. A sua oferta, em forma de louvor, ou em forma de devolução de valores, né? Ela é consagrada a partir do momento em que o seu coração está cheio de gratidão e reconhecimento que é dele todas as coisas. E não há peso nenhum em você estar realmente devolvendo aquilo que é do Senhor. Porque tudo começa lá na nossa casa. Não é não, meus irmãos? Quem aqui tem uma família? Todo mundo veio de uma casa, todo mundo nasceu de um pai, de uma mãe. Não é assim? Tudo começa, irmãos, lá em casa. E tem mais, corremos um grande risco, um grande perigo, de esta noite, alguns aqui, não estar realmente apresentando um culto ao Senhor. Aí fica triste, porque Malaquias está falando isso, não está acontecendo culto. É só mesmo uma presença, sem orientação, sem referencial, sem temor. E os dois salmos que nós acabamos de ler falam de um contraponto. Um contrapõe o outro. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Já o Salmo 128 vai dizer o seguinte: mas bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Primeiro, irmãos, temer. Repita comigo, temer. O provérbio diz que o temor ao Senhor é o princípio de que, irmãos? Da sabedoria. E o que é a sabedoria? É intelectualismo? É saber todas essas indumentárias sobre a Bíblia? Não, isso é muito bom, é válido o conhecimento teológico. Mas o conhecimento, a sabedoria que Deus está falando, que a palavra está falando aqui, é a sabedoria de encher você, de na prática você realmente ter a luz de Deus, de saber resolver, de saber como acontecer, de fazer. Tudo isso é coisa que Deus nos dá através do conhecimento bíblico e de um relacionamento com Deus. Com Deus. Então, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. E ele teme porque temor a Deus aqui, irmão, está longe de medo. Temor aqui está longe de pavor. Mas temor é um profundo respeito, reverência, reconhecimento da grandeza e soberania de Deus. Eu pergunto a você: você serve a esse Deus? Tem mais. Você é capaz de esta noite de dar uma oportunidade, vir até aqui e você falar algo sobre esse Deus? Você é capaz de fazer esse exercício na sua mente sobre essa realidade? Você é capaz? Porque os hinos que a gente já cantou aqui, né, irmãos? Tem um hino que eu acho que as irmãs cantaram, foi o penúltimo louvor, que falou o seguinte: essa casa é sua. Quem lembra do louvor? Essa casa é sua. Que mais? Toda sua. Nós daremos ela para você. Não é assim o hino? Jesus. Será que a sua casa realmente é do Senhor? Será que essa casa, esse templo, a nossa vida, ele pode entrar? Ele pode arrumar essa bagunça que às vezes está? Será que ele pode tirar algumas coisas que não prestam? Porque se ele vai entrar, é do jeito dele. Não é não? Morou o irmão Toninho na casa lá na rua Araré 1003, saiu o irmão Toninho, entrou agora o irmão Evanildo. Gosto totalmente diferente. Não gosta da pintura anterior, não gosta dos móveis que deixaram lá. O Espírito Santo de Deus, ele é exigente. Temos que entender isso. Porque se a gente for falar de família, irmão, e trazer apenas algumas experiências, apenas isso. Porém, eu quero trazer essa noite, irmãos, o princípio de uma vida feliz com Deus e de uma igreja saudável na presença do Deus, transbordando de alegria, frutificando para a glória do Senhor Jesus. Não apenas um culto,
onde cumpriremos uma liturgia. Os irmãos trezinhos da harpa, o grupo de louvor com seu louvor, porque hoje em dia o grupo de louvor se apresenta, a igreja não acompanha, em muitas igrejas. O grupo de louvor se apresenta, canta alguns louvores, e a igreja fica assistindo. Não estou gostando desse grupo de louvor. Vou falar com a pastora, com o pastor para mudar. Não estou gostando. Essa apresentação, não gostei. Não estou curtindo. Isso aqui não é teatro. Isso aqui é um local onde a igreja foi convocada a uma assembleia solene, de prestar um culto verdadeiro ao Senhor. Sabe, pastor, às vezes eu sou confundido com um saudosista, porque eu lembro que nos cultos da Assembleia de Deus, antigamente, quando a gente chegava, a igreja toda cantava. Tinha um irmão que regia o louvor, mas a igreja era em peso. De longe, os irmãos que chegavam atrasados escutavam a igreja cantando em peso. Qual era o hino? Nós abrimos, quem lembra? Nesse culto, em teu nome, ó Jesus Cristo. Pastor, isso é hino de véio. É hino quando a igreja tinha vergonha. Vergonha de quê? Vergonha, caráter, respeito. Acordava de manhã já, hoje é domingo, oh Jesus, vai ser maravilhoso o culto à noite. Já entrava no clima, já estava se preparando, já estava preparando como é que eu vou apresentar o louvor. Culto de Santa Ceia nem se fala, meu irmão. Eu lembro que minha mãe dizia o seguinte: já começa ensaiando o louvor aí, hoje é sábado, amanhã tem culto, já começa ensaiando. Época do LP. Botava na radiola o LP lá, um hino, uns hinos para a gente começar a ensaiar. Escrevia. Quem lembra do LP? Você lembra não, você é novo. Lembra, irmão, né? Botava o hino aí, o papai vendeu a televisão de 14 polegadas, preto e branco, para comprar uma radiola. Aí ele comprava lá na casa da Bíblia o LP. Ensaia esse louvor aí. Tinha que copiar, irmão. Pegava a agulha, tirava de cima, bota de novo, do ponto. Depois fazia toda uma avaliação da letra. Depois, eu era o mais velho, tinha que cantar para os meus irmãos mais novos, tudo de aprender. Começava logo antes do domingo. Culto doméstico era de manhã cedo. Hoje, chama a meninazinha para orar. Todo mundo ocupado, todo mundo tem prioridades, mas a palavra de Deus está fechada em muita casa. Então, meus amados irmãos, não temos este momento com Deus, se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que edificam, em todos os aspectos. Se o Senhor não guardar a cidade, a tua casa, a tua vida, teu casamento, em vão vigia a sentinela, vai ser em vão ter ciúme, vai ter em vão investir em tanta coisa. Mas se o Senhor está guardando, o Senhor é a prioridade, o Senhor é a base, a palavra é o alicerce, então tua vida vai prosperar. Estão investindo os valores. Vai ser inútil se levantar de madrugada. Vai ser inútil repousar à tarde, fazer hora extra. Você vai comer um pão de doce, nem o gosto, nem o sabor do alimento você vai curtir, porque é uma vida apressada. Estamos vivendo ou não estamos vivendo dessa forma? Apressados. Hoje é domingo à noite, amanhã tudo começa de novo a segunda-feira. Um vai para o colégio, outro vai para o trabalho, e já acordamos atrasados. Sem falar, irmãos, que a nossa vida está resumida em muitas das vezes no uso desse aparelho. Eu tenho que me segurar para não fazer dessa pregação um desabafo. Eu estou achando muito estranho os rumos que as pessoas estão tomando. Tá não, irmãos? O uso desse aparelho está acabando com a paciência. Eu vou falar da igreja, da membresia, para ouvir uma pregação de meia hora, porque tudo tem que ser rápido. É todo mundo tem que ser um vídeo rápido, uma mensagem rápida, uma música rápida.
Se o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, aonde é que começa o temor? Conhecimento de Deus. E o conhecimento vai trazer o quê? Aproximação. Eu vou começar realmente a entender: ah, rapaz, que Deus tremendo, que Deus poderoso. Eu vou começar a ganhar, irmãos, o conhecimento com a minha vida prática, habilidades, testemunho de vida, experiências. Daqui a pouco eu estou em uma vida que eu estou totalmente dependendo do Senhor. Estamos nos últimos dias onde até culto de testemunho não existe mais, porque a gente não consegue mais perceber, irmãos, a grandeza de Deus se manifesta em nossa vida. Acordamos o dia, nem percebemos que estamos vivos, nem percebemos que está nublado ou que está ensolarado. Estamos totalmente conectados com tanta coisa, mas ao mesmo tempo com nada. Ah, meus irmãos, filhos que vão dormir e nem percebem que estão dormindo perto dos pais. Na sua casa ainda tem aquela velha cena: ao dormir ou acordar, os filhos dizem o seguinte: bença pai, bença mãe. Ainda tem? E o jantar ou o almoçar em família, sentados numa mesa, ainda tem? Ainda tem? Estamos em uma época em que estamos precisando fazer culto de família, porque antigamente não tinha. Muitas pessoas acham que não precisa. Eu digo que precisa, e precisa urgente. Eu acredito que todos os cultos devem ter a temática família. Estamos em uma época em que precisamos ter culto de jovens. Há muito tempo não tinha. Mas por quê? Culto de criança, culto de avivamento, culto de missão, culto do filho pródigo. Por quê? Porque dentro de casa a gente deixou de ensinar os filhos a palavra de Deus. E entregamos os filhos para o departamento da escolinha das irmãs. Culto de jovem, porque os pais esqueceram de pregar a palavra para os seus filhos. E achamos que o departamento de jovens é que tem essa incumbência. Culto de missão, esquecemos de fazer missão. Porque quando esquecemos a missão principal, que é dentro de casa, não adianta a gente colocar, irmãos, os vídeos aqui da África, trazer o missionário lá da África, se o problema está dentro da nossa casa. Eu fico imaginando, irmãos, como é que um jogo de futebol consegue reunir a nossa família. Eu assisti o jogo ontem, mas eu estava analisando. Fazer pipoca para a família se reunir para assistir jogador jogando bola. Abre a TV e coloca lá Shalom ao vivo. E bota a tua família reunida. Ainda passa transmitido pelo YouTube? Está sendo transmitido, né? Faz o teste, coloca a família. Gente, começou o culto. Vamos se reunir aqui. Faz pipoca aí para a gente comer aqui pipoca enquanto está assistindo o culto. Mas não. Agora o cara perdeu o gol, a gente fica vidrado. A gente dá até uma solução para o técnico substituir A por B, porque a gente entende mais do que ele. Agora a Bíblia, a oração, o louvor lá na sala está extinto, irmãos. E achamos que o problema é porque a igreja não se preocupa com a minha família. Se eu não estou preocupado, irmãos, qual o problema? Buscamos o avivamento diante de Deus no templo, e o Senhor diz: primeiro eu quero avivar a tua casa, a tua família, e a tua oração lá no teu quarto, que não te faz mais. Satanás tomou o nosso tempo, porque entregamos para ele. O problema não é a falta de tempo. O grande problema é a falta de prioridade com as coisas santas de Deus. E queremos movimentar a igreja. E o movimento que a igreja faz é o seguinte, irmãos: totalmente artificial. Se não tem Bíblia, se não tem vídeo de oração, vamos forçar.
Vamos forçar, e coisa forçada não funciona. Primeiro, vamos programar um culto de avivamento. Não é errado, programa aí um culto de avivamento. Não estou dizendo, a questão é a gente achar que Deus vai operar só naquele culto ali. Irmão, eu lembro de batismo com o Espírito Santo, a irmã varrendo a casa. Eu lembro de batismo com o Espírito Santo, a mamãezinha lá em casa, irmão, lavando roupa lá na pia dela. Ela lavando roupa, mas ligada na pregação do domingo à noite que ela ouviu e remoendo a palavra de Deus. Eu lembro disso. Culto, grande concentração de avivamento. Bota o som na rua. Pregador tem que ser um pregador de fogo, porque um pregador que prega uma mensagem mais expositiva não vai funcionar não. E se eu te falar que é o contrário? Bruno, eu estou cansado de tanta palhaçada que eu vejo por aí. Não é não? O fogo que sai de sapato dele. O cara chega, parece um pavão. O avivamento vem através do entendimento da palavra de Deus. Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei as vossas vidas com testemunho, através de um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o que, irmãos? O vosso culto racional, um culto de entendimento, é um culto de temor. Eu compreendi, eu entendi, eu sei quem é o Senhor, e por isso eu estou na presença dEle. E não vos conformeis com este mundo, mas sejais renovados pela transformação da vossa mente. Então, irmãos, acredito que o grande problema, fazer aqui um diagnóstico do que estamos vivendo nos últimos dias, o grande problema é porque, irmãos, estamos esquecendo de um momento com Deus, a sós com Deus, eu e Deus. Quem vai ensinar os nossos filhos? Eu estava olhando para a filha do Bruno, eu vi a esposa dele grávida na época. A menina já está quase o tamanho dele. Quem está ensinando a sua filha? Quem está ensinando os seus filhos? Porque nós temos, irmãos, uma grande responsabilidade. Ou esse culto é só mais um culto de domingo, e daqui a pouco iremos para casa, as portas irão fechar, a luz vai se desligar, o som vai parar, e nós vamos voltar lá para o nosso problema, nós iremos voltar lá para o nosso pecado, nós iremos voltar lá para a nossa negligência. Ou a gente vai sair daqui dizendo: Senhor, como as irmãs cantaram, a partir de hoje, porque até ontem não era não, a partir de hoje, essa casa é sua, toda sua, nós trazemos ela para você. Quem está disposto a ir na contramão deste mundo que está aí? Quem está disposto? Quem tem o desejo de ver de volta o mover do Espírito Santo no meio da igreja? Porque o que Deus nos direciona esta noite é porque o Senhor quer desfazer a ninhada do inimigo que está dentro de muitos lares. Há uma ninhada. Porque aonde Deus, não se engane, irmão, eu poderia usar esse momento aqui apenas para cumprir uma agenda com a Shalom. Mas eu estou aqui como um profeta de Deus. Meu tempo é muito resumido. Aonde Deus não está, aonde Deus não tem liberdade de entrar, quem entra? Quem entra? Aí ele vai lá, faz o ninho dele. E, irmãos, a desgraça é grande. Mas esta noite o Senhor está esclarecendo alguém que chegou aqui. O Bruno falou sobre casados para sempre, né, Bruno? Eu também fiz esse curso, muito bom.
Fiz também um SCC. A minha esposa está ali, ó. Você sabe o que é SCC? Encontro de que mais? Irmão, é tremendo, é tremendo. Eu não vou dizer não, que é proibido dizer o que acontece lá. Deus nos deu ferramentas. É isso que Deus faz, Ele te dá ferramentas. Cabe a você usar ou encostar. Tem muita gente achando que os problemas vão se resolver no encontro de casais. Não. Tem muita gente achando que os problemas da família vão se resolver na oração que o pastor faz aqui na frente. É boa oração, mas não vai se resolver por causa dessa oração. Vai se resolver com um posicionamento seu. Posicionamento seu. O evangelho não funciona como mágica. Piripipim, piripipim. Resolveu, pastor. Não funciona assim. Posicionamento. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, posicionamento, trilhou, está andando, se esforçando, pois comerá do trabalho das suas mãos, feliz será e tira bem. Observe o contraponto, enquanto no 127, o homem que não teme a Deus, aquele que edificou sua casa sobre qualquer coisa, está comendo pão de dores, acorda cedo, dorme tarde, mas não usufrui do trabalho das suas mãos. O homem que tem ao Senhor e anda nos seus caminhos, comerá do trabalho das tuas mãos e vai ser muito feliz. O segredo não é a quantidade, o segredo não é o número da conta muito alto, o segredo é ter, irmãos, uma vida de gratidão a Deus pelo que você tem hoje, não pelo que você espera conquistar amanhã. Vivemos uma sociedade onde as pessoas estão totalmente insatisfeitas. Por quê? Porque estamos impregnados das propagandas. Não estou satisfeito com a minha família hoje, não estou satisfeito com o meu carro de hoje, não estou satisfeito com o meu emprego de hoje, não estou satisfeito com nada. Eu quero aquilo, o que eu não tenho hoje. Seja grata ao que Deus te deu esta noite. Devemos exercitar novamente a gratidão, meus irmãos. Como precisamos. O Salmo 128 diz que a tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. A tua mulher será como uma videira frutífera, uma esposa alegre, uma esposa cooperativa, os filhos que são auxiliadores, os filhos que ajudam. Observe, meu irmão, que a gente, quando perde esses referenciais, escute, quem é que está me escutando aqui? Quem está me escutando aqui? Pare um pouco agora, pare um pouco. Quando perdemos os referenciais das coisas de Deus, tudo começa a sair de órbita. Quem tem dificuldade, não precisa levantar sua mão, só para você entender. A dificuldade que nós temos hoje, de filhos obedientes. A irmãzinha que levantou a mão quando eu comecei a cantar, a irmãzinha aqui de vermelho. Como é seu nome? Dalva. Esse rapaz aí é seu filho? É neto. Hã? E pelo tom da sua voz você tem uma postura, né? Vá, ele vai. Ou não. Você quer que seja, né? Você sabia que tem menino de 3 anos hoje que manda no pai e na mãe já? Hã? Esse negócio funciona não, né, irmão? A dificuldade que é, meu irmão, posicionar os filhos dentro de casa hoje em dia. Você acha que é besteira, irmão? Porque você acha que tudo é espiritualizar. Você sabia que a maioria da coisa aqui é se posicionar? É colocar as coisas em ordem. Cadê os filhos que estão aqui? Os adolescentes, levanta a mão aí.
Você enche a garrafa na tua casa? Da geladeira? Enche não, quem enche? Papai, diz. É o garrafão? Ah, meus queridos, eu vou descer. A câmera pega a câmera? Oh, meu Jesus. Eu vou falar porque daqui a pouquinho vai vir um bocado de gente aqui perguntando: pastor e pastor, vamos fazer uma campanha para Deus abrir a porta de emprego. Para quê? Se não tem mais disposição para poder trabalhar. O problema é porque a Bíblia ficou de lado. E quando a Bíblia fica de lado, perdemos o rumo. A Bíblia, ela condena a preguiça. A Bíblia nos chama a ser organizados. A Bíblia nos chama a administrar a bênção de Deus. Hoje ninguém sabe mais quem é quem. Ninguém sabe se... Aliás, hoje em dia não pode mais nem de chamar alguém de homem ou mulher, né, irmãos? O que é que você é? Eu não sei, ainda estou tentando descobrir. Que coisa é essa? E não se pode falar. E achamos que tudo isso vai acabar, irmãos, apenas num culto, pela liturgia. Não, Deus esta noite está nos chamando, desde o versículo lido lá em Malaquias, um posicionamento diferenciado. Deus não se compra com choro, irmãos. Deus se compra com um coração contrito, quebrantado, arrependido e que se posiciona diante da sua palavra. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Quando Deus chega na nossa casa, a lâmpada se acende, a gente consegue entender o que está acontecendo. A palavra, conhecereis a verdade vos libertará. Quando começamos a entender essa palavra, irmão, começamos a ter a sabedoria de Deus, e começamos a ver, irmãos, o que está errado, e começamos a ter o entendimento para colocar as coisas no lugar. O marido não se posiciona, a mulher muito menos, e vice-versa. Está todo mundo perdido dentro, irmãos, de um jogo que não sabemos mais o que é família. Família é projeto de Deus. Pergunta aqui: existe um casal de noivo aqui esta noite? De noivo? Cadê o noivo? Recém-casado, 6 meses de casado, cadê? 6 meses de casado. 1 ano de casado. 2 anos de casado. Vale, meu céu. Eu vi uns casal tão novinho aqui. Fui chamado para pregar num encontro de casais. E o pastor teimou para colocar no meio uns 5 casais de noivo. Aí levou. Tá bom, pastor, tá certo. O tema do encontro de casais era: casamento não vem pronto. Você concorda comigo que casamento não vem pronto? Se não vem pronto, é uma construção, né, irmãos? Então todo dia eu tenho que construir o casamento, né? Tem que ter o alicerce, né? E outra coisa, nessa construção não se constrói só um, tem que ser os dois. Aí comecei a falar. Primeiro encontro, a maravilha, apaixonado, os olhos brilham, ninguém enxerga defeito no outro. O pai e a mãe enxergam e aconselha: mamãe é a senhora, é o senhor, né? Aí se apaixona, aí resolve casar. Aí vão para o casamento, aí o pastor, o padre, o juiz começa a falar. Nem escuta aquilo ali, ali é besteira, quer dizer sim. Bora, pastor, pergunte logo se eu aceito ou não. Eu quero dizer é sim. Aí diz sim. Apaixonado, é? Aí casa. Vou falar a verdade, só por causa da lua de mel. Aí passa o primeiro dia,
Eu quando casei, quando amanheceu o outro dia, eu olhei assim para a esteira, irmão. Rapaz, não é a casa de papai não. E agora? Eu comecei a cair na realidade. A realidade de um casamento é coisa séria. Casamento não é uma aventura. E nem é um contrato social. Casamento é coisa séria. Repita comigo, só os homens. Casamento, só os homens. Casamento, só os homens machos. Casamento é coisa séria. Só as mulheres agora. Casamento é coisa séria. Tá desse jeito hoje em dia. As mulheres estão procurando o caba macho. Você tirou a menina de dentro da casa do pai dela, rapaz. Viu? Você que tem que trabalhar agora para sustentar ela. Acaba dorme até 9 horas, 10 horas, meio-dia. Irmã, você enganou esse rapaz, foi? Deixou ele apaixonado e agora também não quer contribuir com o casamento com ele. Casamento é feito pelos dois, alicerçado em cima de uma rocha chamada Cristo Jesus. Se Cristo não estiver nesse negócio, irmãos, meu irmão, é difícil dar certo. Sim, depois que a gente começou a pregar sobre a dificuldade de um casamento, porque a verdade é essa. Quando terminou, no outro dia o pastor ligou para mim: pastor, sabe aqueles 5 casais de noivo? Sei, 3 desistiram de casal, graças a Deus. Graças a Deus. Porque o negócio é muito meloso, irmão. Paixão vai embora, viu? Paixão vai embora. E o que fica? Amor. Se tiver amor, a paixão quando diminui, porque ela diminui e aumenta, dependendo da situação. Mas se tiver amor, irmão, permanece. E se tiver Cristo, aí é que fica bom ainda. Temos que entender essa grande verdade. A Bíblia Sagrada não arrudeia, ela é direta. Se o Senhor não edificar a casa, vai ser em vão trabalhar por tudo isso. Mas se o Senhor for o centro, o Senhor for a base, a tua vida vai ser muita felicidade. Em meio a tantas crises que vai vir, mas o Senhor vai estar grandes vitórias. A tua mulher será com a videira frutífera. Você vai ser um homem abençoado, um homem que realmente vai comer o trabalho das tuas mãos. A tua mulher vai ser abençoada. Os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. O que é isso, meu irmão? Filhos pronto a servir os pais. Não escravize os seus filhos, mas direcione eles a alguma atividade dentro de casa. A irmã casou, não sabe fazer nem ovo, irmão. Pelo amor de Deus, isso é besteira? Você que diz que é besteira, mas quando você é pastor, você começa a ver a carga que vem de lá para cá. Família, uma igreja em minha casa. Se tem problema lá, vai chegar aqui dentro. Mas quando tratamos a nossa família como uma extensão da igreja, vai ter avivamento lá e avivamento aqui. Vai ter milagre lá e milagre aqui. Deus passeia lá e Deus passeia aqui dentro. Aí a gente está aqui no culto, uma bênção, Deus falando disso. Jesus, muito obrigado pela tua presença, tua graça, você tem misericórdia de mim. Aí chega em casa, meu irmão, não vigia. Daqui a pouco vai começar, daqui a pouco. É mais ou menos que horas? 7h25, né? Chegou em casa lá para as 8h20. Aí o marido: filha, vamos comer o quê? Sei não. Gostei da risada aí, mano. Não, porque a gente gosta de espiritualizar tudo, mas o problema está lá. O problema está lá, te esperando. Como é que você vai resolver esse problema? Vai continuar? Jesus não está indo com a gente? Filha, minha filha tem condição. Deu certo fazer alguma coisa para a janta? Também o cara tem que fazer a parte dele, né?
E quase que eu ia responder um negócio para ti, mas tu falou tão legal comigo. Vamos comprar uma pizza. É o que elas queriam ouvir, né? Ah, meus irmãos, leve Jesus para casa hoje, leve Jesus para casa hoje. Irmãos, eu estou falando isso aqui com o coração partido. Eu sei o que está acontecendo. Nós deixamos Jesus lá fora da nossa casa. Pastor, me perdoe, mas isso é verdade, pastora. Os trabalhos que nós estamos tendo na igreja, eu falo em Shalom, Igreja de Cristo, na Batista, na Assembleia, é porque Jesus não tem condição de estar na nossa casa. Quem entra lá é a Netflix. Quem entra lá é o futebol só. O Instagram está mandando nas casas. Estão esquecendo de orar. Estão esquecendo do devocional. Estamos perdendo coragem. Não se organizamos mais. Não se respeitamos mais. E se cumpre em nossas vidas, em nossas famílias, em nossas casas, o que Jesus falou para Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Mas não é aquela porta, é a porta da nossa vida. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Eu vou preparar um banquete. Tu vai cear comigo e eu com ele. Aí você vai ver o que vai acontecer. Cadê os irmãos que tocam aqui? A gente canta muito bem aquele hino da Exla, né? Casa de bênção. Que hino bonito, né, irmãos? Ali é o hino do desejo, porque muitos desejam, mas poucos têm a disposição para que se cumpra aquela oração daquele louvor. Quem conhece esse louvor? Casa de bênção. Você sabe? Fique de pé se você puder. Minha casa será uma casa de bênção. Quem não quer uma casa dessa? Minha casa será um pedaço do céu. Quem conhece? Nela estarão reunidos adoradores. Que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Olha que oração desejosa para que a sua casa seja assim. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres e oração. Oh, Jesus! Onde Jesus tem prazer, Ele tem prazer em ficar lá? Onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. E Ele quer fazer, Ele quer fazer.
faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca vais partir. Jesus querido, Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Segura aí. De maneira alguma eu estou dizendo e condenando o seu momento de lazer com a sua família. Momento algum. Você sabia que um dos cultos da família mais importante é aquele culto que você faz lá na sala da tua casa com a tua família assistindo um bom filme? Um dos cultos. Só que Jesus tem que estar lá. Ou então quando você reúne a tua família lá no muro, momento de lazer, quando vocês conversam um com o outro, Jesus senta aqui no sofá comigo, porque eu vou abrir aqui o negócio lá, não vou dizer o nome da plataforma não, tem tantas, né? E eu quero assistir um bom filme, um bom documentário. Jesus senta aqui no sofá. Senhor, vem aqui no quarto também comigo, vem, Senhor. Eu tenho um desejo, sabe, irmãos? É que haja batismo com o Espírito Santo lá na nossa casa. Oh, Jesus, tremei demais. Um desejo que os nossos cultos de oração sejam cheios. Porque esse louvor, irmão, é uma oração. E Deus quer que ele se cumpra. Nossa casa é reconhecida como lugar de milagres. É Deus curando lá. É o vizinho sabendo que quem habita naquela casa, naquela residência, é um homem, uma mulher de Deus. E quando ele precisar, vai bater lá, porque lá tem alguém que crê. Ele não tem saída, não tem solução, mas o crente tem, eu vou bater lá. Esteja à vontade pra e nunca mais pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Eu gostaria de orar por famílias aqui. Eu quero orar por famílias. Eu não sei o que a sua família passa, mas se você deseja oração, eu convido a você. Se você puder, vir até aqui à frente. O que você deseja? O que você está passando? Eu não sei, só Deus sabe. Como precisamos orar, né, irmãos, uns pelos outros. Oh, meu Deus, como precisamos. Como eu preciso orar mais. Como eu preciso crer mais. Como eu preciso perdoar mais. Como eu preciso servir mais.
Cadê os homens? A gente cobra muito da nossa esposa, né, irmão? Eu reconheço, a gente cobra muito, né? Como a gente precisa ajudar mais elas, né? Irmãs, orem pelos seus esposos. Esta noite, um espírito maligno que deitava entre um casal aqui está saindo lá do quarto. Ai, receba um grande renovo de Deus. Nossa casa, nossa família vai ser um centro missionário. Vamos evangelizar nossos filhos. Vamos orar por eles. Muitos testemunhos vão acontecer aqui, pastora. Salvação. Jesus marcou dia para voltar? Marcou? Marcou hora? Pode voltar hoje? Então pronto. Pode ser hoje, pode ser hoje. Eu não posso perder tempo. Não posso perder tempo. Como é seu nome, bebê? Lucas. Yuri. Todo uniformizado como um pregador. Tu quer ser pregador? Yuri de quê? Yuri de quê? Yuri César. Pregador Yuri César. Vai depender de quê? Ana alimentou Samuel. Só com leite não. Quando ele foi desmamado e foi entregue, meu irmão, o menino já chegou como referência lá na casa de Eli. Que ele poderia dar errado lá, mas não deu errado. Ele crescia diante dos homens, diante de Deus. Que Deus use o Yuri. Eu não quero que seja apenas uma emoção, não. Senhor, use o Yuri, Senhor. Estamos carentes de jovens que sejam realmente sedentos pela presença do Deus vivo e diga: eu irei ganhar o Potira para Jesus, eu irei impactar a Calcaia pelo poder de Deus. Senhor, abençoa essas famílias, Senhor. Guarda cada casa aqui representada. O inimigo, meu Pai, talvez conseguiu se meter em alguns lares, conseguiu ferir alguém, conseguiu usar talvez alguém para A, para B, Senhor, mas Tu esta noite é um Deus poderoso que chega e desfaz, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E essa noite, Senhor amado, sopra o Teu vento nas casas, nos lares das famílias, ó Pai. Famílias sejam restauradas pelo poder do nome de Jesus. Senhor amado, comece um avivamento em nossas vidas, e que esse avivamento comece dentro das nossas casas, ó Pai. Senhor amado, esta noite iremos chegar em nossas casas reflexivos pela Tua palavra, e amanhã de manhã começaremos o dia, meu Pai, ouvindo louvores. Sairemos da nossa cama, da nossa rede, ó Pai, cantando a Ti, adorando a Ti, agradecendo a Ti, ó Pai, porque o Senhor está voltando, porque o Senhor está voltando. Restaura a Tua igreja, abençoa a Tua igreja, Pai, abençoa a Tua igreja. Manda um renovo sobre as nossas vidas, manda um renovo sobre as nossas vidas, manda um renovo sobre as nossas vidas, Senhor amado, e que as famílias sejam restauradas, abençoadas, renovadas pelo poder do nome de Jesus, porque pode ser esta noite a volta do Filho de Deus para buscar a sua igreja. Deus abençoe a vida de vocês. Estou concluindo essa mensagem. Podem retornar para os seus bancos.
Talvez esta noite tenha sido o meu último sermão. Pode ser que esta noite ele volte para mim. Pode ser que esta noite uma senha seja chamada. E pode ser minha senha. E que além de você pensar na temática família, lembre-se, prepare sua vida e convoque sua família para acreditar no arrebatamento da igreja. Além do rio azul, as ruas são de ouro, meu Jesus. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Oh, aleluia! As nações andarão na sua luz, e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro. Aonde? Além do rio azul, morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais.
Rio Azul. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Meus irmãos,